Olá, queridos educadores. Que prazer bater um papo com vocês. Meu nome é Aldinei Silva, vou me apresentar um pouquinho melhor daqui a pouco e a gente vai bater um papo super importante sobre metodologias ativas e facilitação, mediação da aprendizagem. Espero que nesse papo a gente consiga aprender muito juntos e trocar mesmo essa ideia de o que é metodologia ativa, como as metodologias ativas podem nos ajudar em nossos momentos de troca, de aprendizagem, de ensino com os alunos, e também qual é o nosso papel como mediador de todas as propostas. Eu tenho aqui uma apresentação para facilitar o nosso papo, para ir ajudando a organizar as ideias, né? Nós, educadores, gostamos muito de falar, então se não tiver um PowerPoint, uma apresentação para ir guiando o nosso papo aqui, a gente sai falando igual um maluco. Então, eu tenho uma apresentação aqui para ajudar a gente a entender tudo isso. Só um momento que eu vou compartilhá-la com vocês. Pronto. Então, a gente vai falar sobre metodologias ativas e a mediação da aprendizagem nessa jornada de Simões Filhos, né? Eu gostei muito da chamada, né? Jornada on. Essa escola ligada, essa escola conectada, essa escola que está disposta a aprender, né? Uma escola que aprende é uma escola que ensina melhor. Quem sou eu, né? Meu nome é Aldinei Silva, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, e eu trouxe uma frase de um filósofo que eu gosto muito, Nietzsche, que dizia o seguinte: sem música, a vida seria um erro. Eu começo a me apresentar assim, falando que eu gosto muito da música, da poesia, da filosofia, do conhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito também que fala: se houver tristeza, que ela seja bonita. Então, desde muito cedo, eu sou um questionador, uma pessoa que sempre está com uma janela interrogante para a vida, né? Pensando, por que isso acontece? Como será que isso funciona? E aí os caminhos me levaram para a pedagogia, eu estudei pedagogia, depois da pedagogia eu fui entender mais um pouco dessa aprendizagem, fui lá para psicopedagogia e acabei terminando com um mestrado em educação tecnológica no Cefet. Toda a minha trajetória educacional, desde a educação básica até as pós-graduações, foi feita em ensino público. Então eu tenho muito carinho, muito apreço, muita gratidão ao ensino público por ter me dado tudo, todos os caminhos que trilhei até hoje, todas as conquistas, todas as discussões, todas as aprendizagens passaram pela cadeira, passaram pela interlocução com o ensino público. Eu venho de família muito humilde, né? Família pobre demais. Minha mãe faxineira, meu pai acabou não ficando com a gente. Minha mãe teve que lutar comigo e minha irmã sozinhas. E minha mãe sempre falava o seguinte: Aldinei, a educação vai mudar o teu mundo. Você se agarra na educação, se agarra na escola, porque para a gente a educação é o único caminho. Aqui vai ter que ser pela educação. E ela estava certa. A educação hoje me faz viajar por vários caminhos, conhecer lugares, cidades, estados, países. Hoje, por exemplo, eu estou conversando com vocês fora da minha casa, eu estou aqui num hotel, em outro estado, e graças à educação, graças a aprendizagens. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho, né? Como se dão as aprendizagens, o que as metodologias ativas podem ajudar os alunos atuais a entenderem, a se apropriarem mais do mundo. É esse papo, esse é o meu convite. E eu gosto muito de começar as minhas falas fazendo um check-in. O check-in é aquele momento pessoal onde você vai apresentar o seu documento, você vai falar quem você é e vai apresentar também a sua bagagem, né? Você entrega a sua bagagem no check-in. O que você está levando, né? Quem é você e o que você leva. E como a gente vai falar sobre metodologias ativas e mediação da aprendizagem, no check-in eu trago uma pequena reflexão, eu trago uma pergunta que é para inquietar, para mobilizar nós como educadores, para que a gente pense assim, olha, como será que isso acontece comigo? Durante muito tempo, os educadores são perguntados como você ensina? Como você planeja suas aulas?
Mas nós, educadores, somos perguntados sempre assim, ó, como você aprende? De que forma, professor? De que forma, professora, você aprende? Quando você tem que aprender uma coisa nova, quando você tem que reaprender, relembrar alguma coisa que você precisa executar, quando você está desenvolvendo uma habilidade, uma competência, como você aprende? Vou dar um tempinho aqui para a gente mastigar essa pergunta, né? Entender ali como eu gosto de aprender, como eu gosto de olhar o mundo. E nas minhas andanças, nos meus estudos, eu me deparei com um pessoal que tá, um pessoal novo aí, uma ciência nova, uns estudantes aí que estão fazendo um excelente trabalho, falando da neuroaprendizagem, da neurociência. E eles montaram um infográfico que eu gosto muito de utilizar ele, que eles dividiram as etapas da aprendizagem. Já que eu aprendo alguma coisa, eu tenho maneiras de aprender, como se dá essa aprendizagem, né? Como acontece a aprendizagem para os seres humanos? E aí eles montaram esse infográfico aí que eu acho muito bacana, né? Ele passa lá no primeiro estágio, é o estágio de incompetência inconsciente. Eu não sei e eu não sei que eu não sei. Eu estou ignorante. Eu ignoro esse problema. Eu não sei e eu não sei que eu não sei. Incompetência inconsciente. Em dado momento, alguém chega no seu ouvido e fala assim: Ô Aldinei, você já ouviu falar sobre física quântica? Opa, eu arregalo o olho, né? Falo, opa, agora eu estou num estágio de incompetência consciente. Eu não sei, mas agora eu sei que eu não conheço, que eu não sei, que eu não aprendi ainda sobre física quântica. Esse momento é um momento determinante. A incompetência consciente pode gerar um não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe, e aí eu nunca vou ficar sabendo sobre física quântica, ou a incompetência consciente pode me gerar um movimento, uma mobilização para aprender. Olha que momento importante para nós professores é esse momento da incompetência inconsciente, da incompetência consciente, desculpe. De que forma eu tenho comunicado para o meu aluno, de que forma eu tenho desafiado o meu aluno para que ele saiba que ele não conhece, que ele não tem domínio, que ele não tem habilidades, que ele não tem competências sobre determinado objeto do mundo, sobre determinado conhecimento, e como eu faço a pergunta que mobiliza ele para que ele tenha vontade do próximo passo, o passo da aprendizagem. O movimento da aprendizagem é o movimento de sair da incompetência consciente para uma competência consciente. Eu sei, mas eu ainda preciso me movimentar para que esse saber apareça, para que esse saber esteja comigo. E de tanto saber, de tanto tentar, de tanto mobilizar aquela aprendizagem, eu vou aprendendo cada vez mais, vou testando, vou organizando, vou insistindo. Vai chegar um momento que eu vou ter uma competência inconsciente. Eu sei tanto sobre aquele assunto, eu tenho tantas habilidades, eu já treinei, eu já fiz tanto sobre isso, que eu já faço no automático. O melhor exemplo que eu tenho que dar eu sou mineiro e gosto de contar causa, viu, gente? O melhor exemplo que eu tenho que dar sobre essa ideia de competência inconsciente é comigo. Eu era aluno da faculdade de pedagogia na UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, e terminava a aula, eu pegava o carro e ia para casa. Daí eu casei. Casei, passei um tempo indo para casa tranquilo e tal. Chegou um dia eu estava muito, muito cansado. Peguei o carro e rumei para casa. Cheguei em casa, abri a porta, entrei. Aí minha mãe falou comigo assim: Ô Aldinei, que bom que você veio me visitar, eu estava com saudade. Eu falei: Ah, é? Eu não moro aqui mais não. Eu estava na competência inconsciente de ir para minha casa, para a casa da minha mãe, que eu dirigi para a casa da minha mãe, sem pensar em momento nenhum que eu estava indo para o lado errado. E o carro praticamente dirigiu sozinho para a casa da minha mãe. Eu tinha uma competência inconsciente
de chegar na casa da minha mãe. Eu não precisava nem pensar para chegar lá. Em contrapartida, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente está na competência consciente. Você senta no carro e tem que pensar volante, retrovisor, cinto de segurança, freio, embreagem, acelerador, freio de mão, marcha, câmbio, seta, o retrovisor está no lugar certo, você dirige. Mas você tem que pensar muito para dirigir. Essas são as duas grandes diferenças entre competência consciente e competência inconsciente. Bom, mas onde está o grande pulo para nós, professores, que queremos ser mediadores da aprendizagem? Está justamente nesse momento de incompetência consciente. Quando o menino fala para mim assim, ó, ô professor, eu não sei isso não. Isso está me incomodando. Que pergunta eu vou fazer? Como eu vou estimular o meu aluno para que ele aprenda, para que ele comece a ter uma competência consciente daquilo, para que ele tenha prazer em testar, prazer em fazer os exercícios, em traçar os caminhos que ele precisa para desenvolver as habilidades e competências. Então, nós, professores, como mediador da aprendizagem, como provocador da aprendizagem, precisamos fazer boas perguntas, bons estímulos, bons desafios para que essa incompetência consciente, lá na frente, se transforme em competência inconsciente. Esse é o nosso movimento das etapas da aprendizagem, segundo a neurociência. Eu gosto muito do gráfico que eles colocam, da narrativa que eles colocam, desde a incompetência inconsciente até a competência inconsciente. Eu acho que faz todo sentido e espero que faça sentido para vocês, educadores, também. Então, o grande passo, o grande caminho que nós, educadores, precisamos entender como mediadores é como fazer boas perguntas, como trazer bons desafios no momento de incompetência consciente do menino. Quando o menino fala, eu preciso aprender isso, como a gente vai motivar, como a gente vai estimular, como a gente vai desafiar esses alunos. Tudo bem? Bom, tá pensando nisso, né? Eu trouxe aqui uma conversa que vai passar desde a aprendizagem até as metodologias ativas. E ela começa com uma pergunta, né? Como nossos alunos aprendem hoje? De que forma os nossos meninos aprendem? E aí eu trouxe aqui uma imagem para tentar ilustrar isso, né? Tem ali a mamãe elefante e o elefantinho ali com receoso de entrar na água e a mamãe dando aquele empurrãozinho, pode ir, filho, confia em mim que vai dar certo, né? Como os nossos meninos, as nossas crianças aprendem hoje. E não aprendem só na escola, né? Como os nossos meninos veem o mundo, como eles percebem o mundo, como eles apreendem o mundo. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, caminhando para as metodologias ativas, tudo bem? Espero que esteja fazendo sentido aí até agora, viu, gente? E aí a gente vai falar de metodologias ativas. São muitas. Eu trouxe aqui alguns exemplos só. Aprendizagem baseada em problema. Aprendizagem baseada em projeto. Ensino híbrido. Instrução pelos pares. Aula invertida. Jogos, simulações, gamificação, dramatização. Tem muitas metodologias ativas, maker, muitas metodologias ativas sendo discutidas na educação atualmente. Opa, Aldinei, por que será que tem cada vez mais a discussão de metodologias ágeis, metodologias ativas nos espaços educacionais? Por que esse tema está tão em voga? Porque aqui em Simões Filho, a gente está fazendo uma semana pedagógica, uma semana de acolhimento, uma formação que trata de metodologias ativas. Por que o Brasil inteiro e outros países estão só falando de metodologia ativa toda hora? Justamente pelaquela pergunta que eu fiz anteriormente. Como os nossos alunos aprendem? O mundo mudou de tal forma que os meninos, os alunos, têm um perfil de aprendizagem diferente. É um perfil de aprendizagem que casa com as metodologias ativas por algumas características. Características que eu vou mostrar para vocês.
Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Eu tenho uma sala de aula. Essa sala de aula tem 5 alunos e uma professora. Nessa sala de aula, eu tenho computadores, os alunos estão sentados ali de forma confortável. Quem quer sentar no chão, senta no chão. Quem quer sentar no puff, senta no puff. A professora está interagindo, batendo papo com os alunos. E tem outras 2 alunas que estão ali no computador fazendo outra coisa. Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente basicamente está falando de 3 mudanças: ambiente, interação e metodologia. Se eu quero trabalhar metodologia ativa, seja ela aprendizagem baseada em projeto, jogos, gamificação, maker, ensino híbrido, aula invertida, não interessa qual metodologia ativa eu estou trabalhando. Uma dessas 3 coisas, ou as 3 coisas, a metodologia ativa perfeita é a que vai mudar as 3 coisas, viu, gente? Mas uma dessas 3 coisas precisa mudar, precisa ser alterada. Vou tocar um ponto ali em cada uma delas, tá? Vou falar primeiro do ambiente. Olha aí, eu tenho 3 ambientes de sala de aula. Eu, Aldinei, sou lá dos idos de 1970. Na minha, na minha formação, no meu tempo de escola, na minha educação básica, só existia esse primeiro tipo aqui, ó, carteiras, uma atrás da outra, as fileiras de carteiras, né? Um sentava atrás do outro. Eu gostava de sentar no cantinho da parede, porque eu gostava de assistir a aula encostado, assim, né? Com aquela preguiça. Mas era o único formato que eu tinha para aprender. Todas as salas, não importa se era de geografia, de história, de matemática, todos os meus momentos de formação, tirando a educação física, era em filas de carteiras, um atrás do outro. Bom, esse ambiente, ele tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Segundo ambiente, é esse ambiente todo colorido, com puffs, cadeiras diferentes, lugar para deitar, é uma sala de multi-aprendizagens, é uma sala de multi-estimulação. Quem aí trabalha, ou já trabalhou, percebeu aí como a educação infantil trabalha, percebe que essa sala de aula toda misturada, toda sensorial, ela acontece muito na educação infantil. Só que à medida que a gente vai crescendo, fundamental anos iniciais, fundamental final e chega lá no médio, a gente vai cada vez mais se aproximando ao modelo de carteiras, fileiras, uma atrás da outra, tá? E outro ambiente que eu coloquei aqui, eu dei uma pesquisada rápida lá no Google e achei uma imagem aí que, segundo o Google, estava representando aqui a cidade de Simões Filho. Por que eu fiz isso? Já que eu quero trabalhar com metodologias ativas, quais são os ambientes que eu preciso preparar? Quais são os ambientes que eu preciso organizar para a aprendizagem? O Aldinei falou que essas carteiras aí, uma atrás da outra, elas não facilitam a aprendizagem. Mas o que acontece? Não tem problema a gente utilizar um dia, 2 dias, fileiras de carteiras. Sem problema nenhum. O problema, gente, está em todas as aulas. Em todo momento de aprendizagem, o menino estar sempre colocado em fileiras de carteira. Por quê? As fileiras de carteira, elas interferem na interação, na visualização do outro, na percepção do espaço. Eu estou sempre olhando para a nuca de alguém. Alguém está olhando para a minha nuca. Eu não consigo ver o todo, eu não consigo ver quem está atrás de mim, salvo se eu virar para trás aqui e caçar conversa, né? Então, é um modelo de aprendizagem que tem algumas dificuldades. Em contrapartida, quando eu estiver trabalhando, por exemplo, algo muito conceitual, alguma explicação que os meninos precisam manter uma concentração diferenciada, opa, sem problema nenhum. Utilize o método das fileiras de carteiras. Beleza. Aldinei, e essa sala mais móvel, essa sala mais com grupos, essa sala mais colorida, com ambientes diferenciados de aprendizagem? Ok, ela também ajuda a interação,
o menino vai se sentar de forma mais confortável, como ele se acha mais confortável sentar. Então, por exemplo, vai ter gente que vai sentar no puff, vai ter gente que vai sentar no chão, vai ter gente que vai deitar e tá tudo bem. Então, eu estou proporcionando ao aluno um ambiente em que ele se sinta confortável, em que ele se sinta bem. E por que eu coloquei a foto da cidade? O ambiente de aprendizagem, principalmente nas metodologias ativas, gente, não precisa ser dentro da sala de aula, não. Quantas vezes nós temos a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa escola, o pátio, a quadra, fora da sala de aula, com elementos muito ricos para a aprendizagem? Então, quando a metodologia ativa está falando do ambiente de aprendizagem, ela está falando em modificar o ambiente, modificar os espaços para que o aluno esteja sempre estimulado. E notem que, por enquanto, eu estou falando só do ambiente físico, hein? Vai chegar um momento que a gente vai falar do ambiente da tecnologia, do ambiente digital. Mas, por enquanto, eu estou preso só no ambiente físico. Professor, você tem organizado a sua sala de aula, o seu ambiente, de maneiras diferentes? Professor, você tem usado outros ambientes com os alunos para que eles aprendam? Você tem levado os alunos na praça? Você tem levado os alunos no pátio? Você tem montado sala de aula em outros ambientes fora do quadrado? Você tem pensado ambientes de aprendizagem para os alunos? Se eu quero trabalhar com metodologias ativas, eu preciso modificar o ambiente. Combinado? Então, aquelas três instâncias lá, né? Ambiente, interação e metodologia. Eu acho que a gente já conversou um pouquinho aqui, eu acho que já está bem dito que o ambiente importa. A organização do ambiente, como a minha sala de aula está disposta, importa. Ok? Bora para a próxima coisa. Interação. Vai, mineiro, contar caos de novo, né? Pensa aí no seu momento de aprendizagem. Pensa na sua graduação. Pensa lá no seu momento de graduação. Você lembra o nome de todas as pessoas que fizeram graduação com você? Você conhece a história? Você conversou com todas as pessoas que fizeram graduação com você? Todo mundo que fez os 4 ou 5 anos de graduação com você interagia, batia papo, se conhecia? Quantas vezes nós estamos num ambiente de aprendizagem e a gente não sabe o nome, não sabe a história da outra pessoa? Por quê? Principalmente na minha época, escola não era lugar de interação. Escola era lugar de o professor fala, você, aluno, recebe e transforma aquilo que você recebeu em uma resposta. De preferência, em uma resposta que pareça, desculpem, com a do professor. Então, pessoal, quando a gente vem para as metodologias ativas, os alunos precisam participar. Tem que haver interação professor-aluno, tem que haver interação aluno-aluno. Quanto mais misturadas essas interações, mais rica vai ser a sua aula, mais rica vai ser a aprendizagem. Uma coisa que eu falo sempre para as coordenações, quando a gente dá formação de metodologias ativas, é: ó, coordenador, não precisa se preocupar, não. Se você for trabalhar com metodologia ativa aqui na sua escola, vai ter barulho, vai ter bagunça. Por quê? Metodologia ativa dá voz para o aluno. O aluno precisa falar. E se o aluno está falando, vai ter barulho, vai ter bagunça, vai ter levanta a mão, vai ter agora é minha vez. Mas é muito fácil perceber quando essa interação é uma interação para gerar aprendizagem e quando essa interação é uma interação só da bagunça, só do barulho, só da algazarra. Então, professores, quando eu for trabalhar metodologias ativas, seja ela qual for, eu preciso oferecer ao meu aluno espaços, momentos e atividades onde ele tenha voz, onde ele interaja, onde ele pergunte e responda para o outro aluno,
onde o professor pergunta, onde o aluno pergunta para o professor. Então, metodologia ativa requer voz e vez para todos os alunos. Vou contar para vocês um caso que aconteceu com uma das minhas filhas. Hoje ela é grande já, tem 14 anos, é uma gigante, tem 1,80 m. É Liara. Liara sempre foi muito grande, muito, muito, muito grande. Tanto é que hoje ela tem 14 anos e mede 1,80 m, tá, gente? E aí, Liara um dia chegou triste, triste da escola. Eu falei, que foi, filha? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela me perguntou assim, ô pai, eu nunca vou pegar na mão da professora? Ela tinha 6 anos e ela já era grande. A professora, não por maldade, para a organização, organizava a sala de aula dela sempre em filas. Para iniciar a aula, né, ela colocava os meninos em fila, dividia uma fila de menino, uma fila de menina, dava a mão para o primeiro menino, dava a mão para a primeira menina e ia para a sala de aula. Só que ela organizava essa fila sempre em ordem de tamanho. Como Liara, ela era a maiorzona, né? Ela era a grandona da turma, ela sempre ficava em último. Então ela nunca tocou na mão da professora. Apesar de ser grandona, na cabeça dela, ela é uma criança de 6 anos. E ela se sentiu incomodada por não tocar na mão da professora. Olha que história interessante para a gente perceber a interação. Vai ter o aluno igual a Liara, que vai ficar quietinha, não vai reclamar disso, mas vai ter o aluno que vai falar, ô professor, como é isso aí? Eu nunca vou poder pegar na tua mão, não? Esse aluno que reclama, o que fala, o que expõe, massa, muito legal. Ele está discutindo o seu direito, colocando sua inquietação para fora. Mas e o que não fala nada? E esse aluno que ficou com você 4 anos lá na faculdade e você não sabe nem o nome dele? Então, as metodologias ativas possibilitam que mais pessoas, que mais alunos, através da interação, se coloque, se mostre, tenha voz e vez. Combinado? Já tratei do ambiente, já tratei da interação, agora eu vou tratar um pouquinho da metodologia. Quando a gente está falando da metodologia, a gente está falando da estratégia do planejamento, o método que eu vou usar, quais são as ferramentas, quais são as estratégias que eu vou disponibilizar para o meu aluno, para o meu aprendente. Então, aqui, pensar em traçar estratégias, pensar em traçar métodos que facilite a aprendizagem dos alunos. Lá no começo, eu disse sobre várias metodologias ativas, baseado em problemas, em projetos, ensino híbrido, aula invertida. Mas, quando eu for trabalhar a aula invertida, qual é o meu objetivo? Quando eu estou utilizando a estratégia da aula invertida, qual é a minha finalidade? O que eu espero que os alunos desenvolvam, traçando esse espaço, traçando esse caminho da aula invertida, do ensino híbrido, da aprendizagem baseada em problemas, por exemplo. Tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui dessas estratégias e do que a metodologia pode ajudar a gente quando a gente for trabalhar com metodologias ativas. Bom, tem essa imagem aí, eu gosto muito dela, que tem lá as bolinhas, né, cinza em volta, e tem uma bolinha se destacando, tem uma bolinha ali diferente, tem uma bolinha ali ligada. Quando eu estiver trabalhando com metodologias ativas, eu vou ter que tratar de duas coisas para o meu aluno: protagonismo e personalização. Quando eu estou falando do protagonismo, o meu aluno, ele vai precisar ter voz, ele vai precisar colocar a mão na massa, ele vai precisar colocar a cara e falar, ô professor, deixa eu ajudar nisso daí. Ô professor, o aluno precisa ser desafiado a participar. E aí, professores, quando vocês estiverem pensando suas estratégias, pensando suas aulas, planejando seus objetivos, os seus objetos de aprendizagem, pense em momentos para dar protagonismo para o aluno. Pense em momentos para falar desse jeito. A ideia é isso mesmo. Quando eu fizer isso, como o meu aluno vai atuar? De que maneira o meu aluno vai agir quando eu passar para ele
esse texto, esse vídeo, esse desafio, esse problema, essa maquete. Então, é fortalecer no aluno esse protagonismo, essa responsabilidade pela sua aprendizagem. Olha que legal. Quando eu estou trabalhando com metodologias ativas, não é só o professor que tem a responsabilidade de oferecer ao aluno. Falar, olha, aluno, vem cá, eu sei tudo e eu vou te ensinar umas coisas. Aprende comigo aqui. Na metodologia ativa, o aluno é corresponsável, porque ele é protagonista da aprendizagem. Se não der certo, ele também fez alguma coisa no processo que não foi bem feita. Então, gente, toda vez que vocês começarem a pensar, seja lá qual metodologia ativa for, pense em dar protagonismo para o aluno. Pense em criar estratégias para que esse aluno atue, para que ele seja ator forte da sua aprendizagem, que tenha uma aprendizagem que ele construiu. Isso é o protagonismo, tá? Muitas vezes a gente pensa que os alunos não dão conta, que o aluno não vai chegar no resultado. Dê tempo, dê estratégias, e você vai ver que os alunos dão conta, chegam bem, organizam as ideias, e você está lá como professor para mediar, para ajudar, para incentivar, provocar. O professor atual, ele precisa ser mais um provocador, um desafiador, uma pessoa que mobiliza o outro. Aí entra uma segunda palavra, personalização. Quando eu coloquei lá a imagem dos elefantinhos, né, e tava lá a pergunta, né, como os nossos alunos, como os nossos filhos aprendem hoje, essa palavra personalização vai ajudar muito. E para entender sobre personalização, a gente vai voltar lá mais uma vez no meu caso. Eu assistia a televisão, eu gostava muito, muito, muito de um desenho que passava, que era Os Piratas do Espaço. Era um desenho japonês e eu gostava muito. Passava na Rede Manchete, na hora do almoço. Eu estudava de manhã, e eu tinha que sair correndo da escola, correndo, para chegar e colocar na Rede Manchete e assistir o Piratas do Espaço daquele dia. Se eu não conseguisse chegar a tempo, eu só ia ver o Pirata do Espaço amanhã. Olha para você ver, para a gente pensar que tipo de aluno é esse, né? Como funciona a cabeça do aluno de hoje e como funciona a cabeça do aluno Aldinei, por exemplo, lá em 1970 e poucos. Se eu quisesse ver Piratas do Espaço, eu tinha que sair correndo igual um doido da escola para chegar a tempo, na hora do almoço, de ver o desenho passando. Vou pegar mais uma filha minha. Até o final vocês vão descobrir quantos filhos eu tenho agora. Dandara. Dandara, atualmente, ela tem 7 anos. Ela usa na televisão, né? Ela usa um aplicativo que ela pode escolher o filme que ela quer ver, o desenho que ela quer ver, na hora que ela quer ver, dá pause, volta, muda o idioma, muda a velocidade. Ela não precisa correr para ver o programa. O programa é entregue para ela sob demanda. Essa expressão é importante. Sob demanda. O conteúdo que vai para Dandara é personalizado. O conteúdo que Dandara assiste tem a ver com ela. Opa! E o que isso tem a ver com a educação, Aldinei? Por que você está falando dessa ideia de personalização? Eu sei que na nossa sala de aula é 1 para 25, 1 para 30, 1 para 30 e tantos. Entendo. Mas quanto mais eu conseguir personalizar as aprendizagens para os meus alunos, mais interessante eles vão achar. Exemplo disso. Eu, Aldinei, sou da área de humanas, tá? Sou pedagogo e muito, muito de humanas, assim, eu sou péssimo para fazer contas, cálculos, essas coisas de exatas, assim, eu não funciono muito bem nas exatas, não, tá? E aí, imagine bem que tem um problema lá de matemática igual para todo mundo, tá? Para todo mundo resolver. O problema é o seguinte, ó. João tem 8 anos.
Ele tem 120 melões. João tem 8 anos e ele tem 120 melões. Ele perdeu 8 melões. Quantos melões sobraram? Se for um camarada da exatas, se esse problema for dado por uma pessoa de exatas, ele vai fazer da seguinte forma: João, 8, não me importa. 120. Esse número 120 me interessa. É o número de melões que o menino tem. Beleza. Perdeu é subtração. 8. 120 menos 8, 112. Ele chegou lá ao resultado que ele queria. Eu, Aldinei, de humanas, fazendo a mesma conta, tá? João, João, ele tem 8 anos. Rapaz, uma criança aqui de 8 anos, que legal, um menininho, né? Ele tem 120 melões. Opa! Por que uma criança de 8 anos precisa de 120 melões? Gente passando fome vai estragar o melão. Isso é trabalho infantil, não é não? Então eu vou fazendo um outro caminho, uma outra lógica para o entendimento do problema. Por isso que muitas vezes o pessoal de humanas e exatas fica nessa brincadeira assim, não, o pessoal de humanas viaja demais. E viaja mesmo. Quando a gente é de humanas, a gente pega esse problema e vai perguntando até para as palavras, né? O que significa melão? O que é um melão mesmo? A gente vai pegando as minúcias, pegando ali os detalhes, né? Porque a gente é da área de humanas, então é natural que nosso cérebro funcione assim. E aí o professor fala lá assim, ó, falta 10 segundos, eu vou lá e escrevo assim, ó, 18. Eu errei a conta, não é porque eu não sei matemática. Eu errei a conta, é porque eu nem cheguei a fazer a conta. Porque se o professor olhar para a personalização, o tempo para resolver o problema de matemática do camarada de exatas não pode ser o mesmo tempo para resolver o problema do camarada de humanas, porque eles enxergam o mundo de maneira diferente. Eles encontram soluções para os problemas utilizando caminhos diferentes. E aí você pode estar se perguntando assim, e Aldinei, então como eu vou personalizar a minha aula, sendo que eu tenho 30 alunos, 35 alunos, o tempo é apertado, quase minhas aulas aqui são poucas. Como eu vou fazer isso? Lá no final, um pouquinho mais para frente, eu vou discutir com vocês uma metodologia que talvez ajude vocês, professores, a uma metodologia ativa, né, que ajuda a personalizar essas aprendizagens, a modificar os tempos, modificar os ambientes, tá? Eu vou tentar ajudar vocês com essa estratégia aí. Mas focando aqui agora no protagonismo e personalização, quanto mais eu conseguir deixar os meus alunos atuarem e quanto mais personalizada for essa ação, mais significado, mais engajamento, mais vontade de aprender os meus alunos vão ter. Quer um outro exemplo de personalização? Esses avatar do joguinho. Imagine que seu filho lá está jogando um joguinho que chama Free Fire, por exemplo. Ele é um jogador do game Free Fire. Ele quer comprar uma roupa nova, um capacete novo, um colete novo. Ele quer personalizar o avatar dele. Então, se eu encontrar estratégias dentro dos meus momentos de aprendizagem, dentro da minha sala de aula, dentro das minhas interações, nos meus ambientes, que o menino sinta-se protagonista, eu posso falar, e que o menino sinta que foi feito para ele, que ele fez do jeito dele, eu estou trabalhando com metodologias ativas. Tudo bem? Deixa eu passar para a próxima aqui. Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Essa imagem é de um desenho chamado Os Jetsons. Não sei se vocês conhecem esse desenho. Quem é da minha época certamente viu vários episódios desse desenho aí, viu vários episódios dos Jetsons. E olha para você ver como é que o povo dos Jetsons era doido. Olha o que esse pessoal imaginou. Primeiro, eles imaginaram que ia ser possível fazer videoconferência. Uma pessoa falar lá do Japão e eu escutar aqui no Brasil em tempo real, ver se isso é possível. Eles acreditavam que um dia a gente ia conversar com as máquinas. Eu ia conversar com o robô e falar, ô robô, limpa minha casa aí. E o robô ia limpar a casa. Olha que povo doido. Eles acreditaram que ia ter carros voadores. Que ia chegar um momento que eu ia ter um carro, que eu ia entrar no carro e ao invés de andar na rua, pela rua fora, eu ia voar.
Eu ia subir com o carro e o carro ia andar igual um avião. Ó, que povo doido! Gente, os Jetsons acertaram muitas coisas. Várias das coisas que os Jetsons colocaram como futuro fazem parte, fazem parte da nossa vida hoje. Fazem parte da nossa vida agora. Vamos pensar um pouco, né? Sem fazer propaganda, né? Tem um monte de gente aí que já utiliza os assistentes virtuais. Google Nest, Alexa, a Siri. Então a gente tem diversos assistentes virtuais, robôs com inteligência artificial que me entendem. Eu falo assim, ô robozinho, apaga a luz do quarto. O robô apaga a luz do quarto. O robozinho, abre a garagem aí de casa. Ele abre a garagem lá de casa. O robô, coloca aí no SBT que eu quero ver tal programa. E o robô coloca. Ó, eu já consigo conversar com o robô. Outra coisa, videoconferência, né? Principalmente com a pandemia nos ensinou muitos recursos tecnológicos aí, né? A educação, por exemplo, se remodelou, falou, rapaz, dá para dar aula utilizando os recursos tecnológicos, dá para usar esses recursos dos Jetsons aí. E por que eu estou falando disso? Ah, faltou falar do carro voador, eu ia deixar passar. Duas empresas brasileiras já prometem para 2024, ou seja, daqui 2 anos, um ano e pouco, carros voadores, táxi aéreo, como se fosse um Uber aéreo. O carro, ao invés de andar no chão, vai voar, vai decolar. Ah, está muito longe, Aldinei, não tá não. 2024 tem duas empresas brasileiras de aviação que já estão com os carros em teste, fazendo, usando e já estão prontos quase prontos para começarem a rodar aí daqui 2 anos. Rodar não, né? Começar a voar daqui a 2 anos. Olha que coisa fantástica, olha que mundo que a gente está vivendo. E aí a gente pensa o seguinte: o que isso tem a ver com a escola? O que isso tem a ver com as metodologias ativas? Tá aqui, ó. Tecnologia e seus recursos. Quanto de tecnologia nós estamos utilizando hoje com os nossos alunos? Que tipo de tecnologia a minha cidade, que tipo de tecnologia as minhas famílias, que tipo de tecnologia os meus alunos conseguem utilizar? E notem que eu estou falando das tecnologias digitais, tecnologias relacionadas ao computador, à inteligência artificial, mas hoje a gente consegue encontrar muitas tecnologias baratas, muitas tecnologias que podem ser inseridas num telefone celular, por exemplo. Hoje, grande parte das pessoas acabam tendo um equipamento, tendo lá um aparelho, um smartphone, tem muito recurso que dá para entrar pelo smartphone, tem muito recurso que dá para entrar pela televisão, pela Smart TV. Tem muito recurso que dá para vir pela transmissão da televisão. Então, gente, é pensar estratégias de quais são as tecnologias, quais são os recursos disponíveis que eu tenho aqui hoje, que são acessíveis aos meus alunos, e usar esses recursos. Tem uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, ela se chama Kensky. E quando eu estava fazendo o mestrado, eu li uma frase dela que eu ficava pensando assim, será que isso é verdade, né? Será que faz sentido isso que ela tá falando? E essa frase me impactou muito. Ela disse assim, chama Kensky ela, tá? Ela disse assim uma vez, se houver educação no século XXI, ela tende a ser tecnológica. E eu ficava olhando e fazendo, nossa, essa moça foi radical nessa fala dela. E olha o que ela disse. Da educação, eu duvido. Será que vai ter educação como a gente conhece aqui? Isso, a gente estava terminando lá o ano 2000, né? Será que a educação vai ser igual? Com esse monte de coisa que está aparecendo aí, com esse negócio de computação cognitiva, o Google, ou o celular te escutando todo o tempo, isso já deve ter acontecido com todos nós, né? De falar assim, eu estava querendo olhar aqui um carro de bebê, porque o carrinho de bebê tá pronto. 1 minuto depois, você abre qualquer que seja o aplicativo, qualquer rede social, tem lá uma propaganda falando com você assim, ó, eu ouvi que você está precisando de um carrinho de bebê, olha que carrinho de bebê legal que essa loja está vendendo aqui, essa loja vende bons carrinhos de bebê.
essa computação que nos escuta, a inteligência artificial que gera os algoritmos, que indica para a gente, né? Isso aqui eu acho que você vai gostar. Como eu uso essa tecnologia para gerar nos meus alunos? Criticidade, informação, acolhimento. Então, eu preciso trazer tecnologias para a minha sala de aula. Se eu quiser trabalhar com metodologias ativas. Tem que ser sempre a tecnologia ultra super sônica mega blaster? Tem que ser sempre a última tecnologia? Não. Dá para usar a tecnologia que está disponível. Dá para usar a tecnologia que a gente tem à mão. Mas eu tenho só um celular. Usa. Eu tenho só 3 computadores aqui na escola. Usa. Eu tenho só 10 tablets, 5 tablets. Eu quase não tenho... Usa. Lança a mão de todo momento de aprendizagem que vocês puderem oferecer tecnologias para os meninos. Por quê? Os meninos já usam tecnologia, mas eles usam tecnologia recreativa. Eles usam tecnologia para diversão. E quando eu trago as metodologias ativas, eu estou possibilitando para os meus alunos utilizarem tecnologias para aprendizagem. Usar tecnologias para crescer em conhecimento. Ok? Bora lá que meu tempo está quase indo embora. Bom, além disso, Aldinei, que dica que você daria para a gente trabalhar aqui na nossa sala de aula, com os nossos meninos, aqui na minha escola, todos esses conceitos, todas essas discussões que você contou aqui para a gente? Pronto. Eu gosto muito de uma estratégia, de uma técnica, de uma metodologia chamada ensino híbrido por rotações. Pode ser por rotações coletivas, pode ser por rotações individuais. Mas como o ensino híbrido por rotações funciona, grosso modo, né? Falando de forma introdutória mesmo, para gerar a curiosidade para o aprofundamento, né? Então, Aldinei, imagine que aqui na minha sala de aula eu vou trabalhar com ensino híbrido e eu vou ensinar para os meus meninos soma. O assunto que vai ser desenvolvido por ensino híbrido aqui na nossa sala de aula vai ser soma. Como funciona o ensino híbrido por rotações? Eu divido a aprendizagem em estações de aprendizagem. Então, por exemplo, no meu caso, no exemplo que eu estou dando para vocês, eu dividi em 4 estações. Estação 1 é essa que está com os livros ali. Estação 2 é esses meninos aqui olhando para o celular. Estação 3 é esse robozinho aí. E na estação 4 eu tenho os meninos fazendo um registro ali, fazendo alguma coisa de maneira escrita. Então vamos lá. A gente precisa mostrar para os meninos, discutir, desenvolver habilidades para os meninos relacionados à soma. Eu tenho uma aula de 50 minutos. 10 minutos dessa aula eu vou usar para dar um briefing. Contar para os meninos, hoje a gente vai trabalhar assim, assim, assim. O nosso objetivo é esse. Tem alguém que já sabe isso? Pronto. Eu uso o primeiro tempo da aula para fazer um briefing, para contar para os meninos tudo que vai acontecer. Beleza. Depois, eu vou dividir esses meninos em pequenos grupos. Cada um dos grupos vão passar por cada uma das estações. Então, o grupo 1 vai fazer a estação 1, 2, 3 e 4. O grupo 2 vai fazer a estação 1, 2, 3 e 4. Todos os grupos passam pelas 4 estações. Só que cada grupo trabalha uma estação por momento. Quando o grupo 1 está na estação dos livros, o grupo 2 está na pesquisa no smartphone. O grupo 3 está construindo a maquete, construindo o robô de papelão. E o grupo 4 está fazendo exercícios lá, tomando nota. Beleza. Por que isso é importante? Por que o ensino híbrido por rotações funciona bem? Quando eu dividi o meu conteúdo de soma em 4 etapas, em 4 estações, eu trouxe para o mesmo conteúdo, para a mesma aprendizagem, para o mesmo desenvolvimento de habilidades, 4
linguagens diferentes, no mínimo. E se você for pensar nas inteligências múltiplas, por exemplo, quando eu possibilito ao aluno ver o mesmo conteúdo de 4 maneiras diferentes, no mínimo, porque eu dividi aqui em 4 estações, eu estou possibilitando ao meu aluno criar, entender, discutir de diversas maneiras o conceito, as aprendizagens, as habilidades necessárias para somar. E aí, quando o menino passar pelas 4 estações, você usa os últimos minutos da sua aula para mediar, sistematizar, perguntar, tirar dúvida, entender como eles chegaram ao conhecimento, ver se tem alguma coisa que não ficou bem alinhada, bem amarrada. Então, professores, tudo aquilo que a gente disse lá na frente, ambiente, vamos pensar aqui. Isso aqui vale para o ambiente? Vale. No mínimo, eu dividi o meu ambiente em 4 espaços diferentes. E mais, eu posso fazer esses 4 ambientes em locais diferentes da escola. A parte do livro vai ser lá no pátio. A parte da maquete vai ser na biblioteca. A parte do caderno vai ser aqui na sala de aula. E a parte do celular nós vamos fazer no corredor. Ó, eu criei 4 ambientes diferentes. Então, beleza, tem ambiente. Tem interação? Tem interação. Quando os meninos forem pesquisar, quando os meninos forem usar o celular para fazer a pesquisa, quando eles forem montar o robô, a maquete, etc, etc, eles vão trocar, eles vão interagir entre eles para conseguir chegar ao objetivo. Então eu tenho ambientes diferentes, tenho interação diferente. Tem uma metodologia diferente de aprendizagem? Tem. Eu dividi aquela aprendizagem sobre soma, ao invés de eu dar uma aula de 50 minutos sobre soma, eu fiz 4 pequenos trilhas, 4 pequenos desafios. Esses desafios, eles se complementam, eles conversam entre eles, e o menino, ao passar pelas 4 etapas, pelas 4 estações, ele vai ter construído um trajeto, uma trilha, que vai oferecer a ele uma aprendizagem sobre o tema. No caso aqui do exemplo, soma. Então, pessoal, uma dica, se você quer utilizar metodologias ativas, se você ainda não usa, né? Muitos professores já utilizam essa estratégia em sala de aula. Se você ainda não usa metodologias ativas na sua sala de aula, dá uma pesquisada e começa pelo ensino híbrido por rotações. Lembrando que essas rotações podem ser individuais, cada aluno passa sozinho pelas estações, ou coletivas, cada grupo passa por cada uma das estações, tá? E vocês vão perceber que o nível de engajamento, de aprendizagem dos meninos cresce muito, porque eles acabam aprendendo na interação, na troca, na participação deles. Dica, então, para os professores se eu nunca usei metodologia ativa, quero começar a trabalhar com metodologia ativa, vá por ensino híbrido por rotações. Aí, Aldinei, aqui na escola a gente não tem tantos recursos assim, será que vai funcionar? Vai. Cria as estações de acordo com os recursos que você possui, o tempo que você possui, que a sua escola, que os alunos disponibilizam, tá? O importante é começar. Toda vez que eu trabalho com metodologias ativas, há um ganho nos meus alunos de engajamento e aprendizagem. Tá bem? Então a dica é essa: comecem. Eu tenho muito recurso, eu tenho pouco recurso, começa. Planeja a aula. E a mais fácil, uma das mais fáceis de utilizar é o ensino híbrido por rotações. Ok? Para a gente ir terminando aqui o nosso papo, para a gente ir dando um até breve, espero que seja um até breve e não um tchau, né? Eu vou fazer aqui um check-out, né? Uma despedida de vocês. E eu faço essa despedida fazendo uma pergunta para a gente comentar. Qual a melhor forma de ensinar o que você aprendeu? Lá no check-in, eu perguntei assim, ó, como você aprende? E muitos podem ter pensado, eu aprendo lendo e escrevendo, eu aprendo ouvindo, eu aprendo falando para eu mesmo escutar, eu aprendo assistindo, eu aprendo fazendo. Deve ter aparecido diversas maneiras de aprender. Cada um de nós aprende de um jeito. E eu termino, já que eu aprendi,
Eu aprendi alguma coisa hoje sobre metodologias ativas com o Aldinei. Como eu ensino? Qual a melhor maneira, qual a melhor forma de ensinar o que eu aprendi? Se vocês prestaram atenção na aula, a minha resposta seria: a melhor maneira de ensinar o que eu aprendi é diversificando a maneira de ensinar. Quanto mais diversificado, quanto mais metodologias, quanto mais estratégias eu utilizar para ensinar o mesmo conteúdo, mais chance eu tenho de atingir o maior número de alunos possíveis. A minha resposta para qual a melhor forma de ensinar o que você aprendeu seria utilizando metodologias ativas e diversificando a mediação da aprendizagem, dando voz e vez para os meus alunos, mudando o ambiente, mudando a interação e com métodos diferentes. Um dia a aula vai ser carteira uma atrás da outra, no outro dia vai ser em grupos, no outro dia vai ser no pátio. Quanto mais eu diversificar a minha maneira de ensinar, melhor os meus alunos vão aprender. Porque quando eu perguntei para vocês lá como você aprende, cada um de vocês aprende de um jeito diferente. E se eu tenho 30, 35, 20 alunos na minha sala de aula, eu tenho 20 maneiras de aprender diferentes. Então, professores, fica para vocês a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de ensinar o que você aprendeu? Muito obrigado, agradeço vocês pela atenção, espero muito ter contribuído. Meu nome é Aldinei Silva, eu sou um educador aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Grande abraço para vocês e até uma próxima conversa aí que eu espero que não demore muito. Tudo bem? Até, professores. Abraço para vocês. Sigam aí com essa jornada ON.